Aidar, seja bem-vindo. Muito obrigada por nos atender aqui nas suas férias, no seu descanso. E a gente está aqui ainda tentando buscar um saldo final. A situação, aliás, né, está ocorrendo, porque eles não foram retirados. Eles não foram retirados. Só o prédio do Supremo foi esvaziado. No mais, Congresso Nacional e Palácio do Planalto ainda ocupados por esses grupos de criminosos. Que tipo de punição a gente pode aguardar? E não só em relação a essas pessoas, quando identificadas e presas, mas também em relação a autoridades. Seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Sheila e Van Ellen, que estão aí na escuta juntos, né? Tá, obrigado. Bom, gente, você sabe que eu estava na estrada, literalmente, Sheila, e aí voltou o sinal do celular a 40 minutos e começou a cair mensagem de ministro do STJ, que é minha fonte, de ex-ministro do TSE, de um monte de autoridade que tá assistindo o que está acontecendo hoje em Brasília, muito indignada por alguns motivos. O primeiro, que a gente consegue ver, ponto comum entre eles, isso é uma ação que foi anunciada. Assim, eles não chegaram de repente e fecharam uma via, como já aconteceu. É uma ação anunciada e apesar de o ministro da Justiça, Flávio Dino, ter pedido a ação das Forças de Segurança Nacionais, não houve nenhum preparo, nenhuma tentativa de realmente demover isso. E Sheila, você sabe que eu tenho falado no Twitter, mesmo no ar, na rádio, em outros lugares, sobre as manifestações que venham ocorrendo desde o segundo turno das eleições na frente de quartéis. Você incitar, isso é crime, está no Código Penal. Artigo 359, eu não vou me lembrar qual é a letra agora. E é uma lei nova. Você incitar a animosidade das Forças Armadas contra os poderes constituídos é crime. O que o pessoal estava fazendo na porta dos quartéis e quem continua em portas de quartel continua fazendo é crime tipificado por lei. Ou o Congresso Nacional se reúne, aprova uma lei e revoga esse artigo do Código Penal, ou se cumpre a lei. Eles estão cometendo um crime. Quando você comete um crime sem nenhuma reprimenda, o que acontece é você escalar isso. A gente já tinha visto cenas lamentáveis em Brasília há pouco tempo, com o pessoal botando fogo em carro, tentando invadir a Polícia Federal por conta de uma ordem de prisão. Há críticas a se fazer a atuação do Supremo Tribunal Federal no inquérito que a gente convencionou chamar de fake news. Nós mesmos já fizemos algumas. Nada disso, e nem o resultado das eleições limpas, legítimas, plenamente auditáveis e confiáveis, justifica o que a gente está vendo. É preciso apurar a omissão de quem não tentou impedir isso de acontecer e a omissão de todos os ministérios públicos do Brasil que estão vendo esse povo na porta de quartel cometer crime todos os dias e não tomam nenhuma atitude, nem as forças de segurança, nem o Ministério Público poderia agir. Assim, é uma coleção e um leque tão grande de omissões e o resultado a gente está vendo hoje. Se a gente realmente for apurar as omissões desde o começo dessa tentativa de ruptura institucional, como você bem disse no começo, dessas ameaças à nossa democracia, a gente vai ficar refém de meia dúzia, porque apesar das imagens chocarem, se você colocar isso no eleitorado brasileiro, significa meia dúzia de maluco que não aceita o resultado, uma democracia forte, como até agora, ao menos, a do Brasil tem se mostrado. Só que a gente precisa agir para que ela continue assim. Falando ainda agora da Constituição, a gente viu alguns membros do governo, líderes no Congresso, falando em pedir uma intervenção federal no governo do Distrito Federal, né? O que a gente tem mais próximo, né, na nossa mente disso foi o que aconteceu no Rio de Janeiro em 2018, por um outro motivo, né? O Rio de Janeiro estava quebrado, o Estado estava quebrado, não tinha dinheiro para pagar salário de servidor público, nem para investir na segurança, e o presidente Michel Temer assinou lá um decreto, enfim, colocando o Rio de Janeiro sob intervenção federal, né? Existe essa prerrogativa? Isso é um precedente possível? Quer dizer, o que a gente está vendo aí por parte dos líderes é algo mais de bravata, enfim, de falas? É algo factível isso? Olha, quando você perde, Ivan, o controle das seguranças públicas e você não tem segurança para caminhar na rua, ou há grupos organizados
promovendo uma ruaça a ponto de colocar em risco a integridade física de outras pessoas, que é exatamente o que acontecia no Rio de Janeiro, uma desorganização sem precedentes da segurança pública, você pode sim pedir intervenção federal. Eu não vou saber te explicar agora, Ivan, porque como você disse, já faz um tempo, na época a gente até discutiu isso. Qual o mecanismo? Quem starta o pedido de intervenção federal? Porque não é qualquer pessoa que pode chegar lá, qualquer parlamentar, etc. Tem um rito constitucional ou um rito legal para isso. Mas que essa situação, se não for controlada, pode sim demandar uma intervenção federal, só que existe uma diferença, Ivan, e acabou de me ocorrer. O Distrito Federal, ele já ele é Distrito Federal, ele não é Estado. Então, ele já está sob o comando federal. O que tem que se fazer é tirar a organização da Força de Segurança da mão do governador. Talvez seja até um mecanismo diferente. É preciso dar uma pesquisada depois. Eu posso fazer isso, volto amanhã, até enfim, mais tarde com vocês, mas eu acho que poderia justificar sim se a coisa sair do controle. Arrancaram a porta do gabinete de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu estava aqui, como eu disse, voltou o sinal, eu comecei a receber foto e vídeo, entraram no prédio do Supremo Tribunal Federal, arrancaram a porta do gabinete de um ministro. Se isso não é justificativa para uma ação, e o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, que é ex-ministro da Justiça do Bolsonaro, que era muito... E que agora é ex-secretário também. E que agora é ex-secretário também, mas ele foi muito ágil para abrir inquérito contra jornalista ou contra manifestante, que aí sim exercia o direito de expressão, de opinião, porque criticava o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Isso que a gente está vendo não se assemelha e não chega perto de absolutamente nada que possa se parecer com manifestação do pensamento, liberdade de expressão. Isso é crime e assim precisa ser tratado. Mas eu queria insistir nesse ponto, gente. Todas as forças de segurança pública e o Ministério Público Federal, todos foram muito lenientes com o pessoal que estava na porta de quartel. Isso não é manifestação pacífica. Você não pode pacificamente cometer um crime. Eu posso pacificamente furtar um carro sem machucar ninguém. Ainda assim é furto e eu tenho que responder. Se você pacificamente faz um ato que é previsto no Código Penal como crime, você precisa responder por isso. Até hoje, ninguém respondeu.